Segunda Reis, capítulo 16, a partir do verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acaz ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde. E o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele, porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Diga comigo: porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote segundo tudo quando o rei Acaz lhe ordenara. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para o uso no sábado que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Pastor Maurício, não entendi uma palavra do que você leu. O rei parece um pouco, o texto parece um pouco confuso a respeito do rei Acaz. Mas eu quero ministrar para você nesta manhã a respeito do altar de Damasco. Diga comigo: o altar de Damasco. Que altar era esse? E qual a importância de nós lermos isso nesta manhã? Eu quero compartilhar com você nesta manhã a respeito desse altar de Damasco. A palavra do nosso Deus amado fala que o rei Acaz se torna rei de Judá quando ele assume o reinado de Judá. Diz a palavra de Deus que havia uma ameaça sobre a terra, e diz a palavra de Deus que esses reis se juntaram contra o reinado de Judá, contra o reino de Judá, para destruir o reino de Judá. E por que o reino de Judá era tão atacado? Porque o reino de Judá era tão cobiçado? Porque diz a palavra de Deus que na tribo de Judá e no reino de Judá haviam profecias que falavam, amado, de algo ou de alguém que sairia de dentro de Judá, que transformaria ou que traria uma unção de transformação para a raça humana. Então Judá era cobiçado e todos queriam destruir Judá. Todos se reuniam e faziam conselhos contra Judá, no sentido de querer destruir Judá. Porque, na verdade, por trás de toda aquela ação humana, havia uma ação diabólica. Judá precisa ser eliminado, porque de Judá sairá o Salvador. Judá precisa ser destruído, porque de Judá sairá um que será um leão, sairá um que virá para destruir um reinado diabólico que tem aprisionado, e essa profecia falava do Messias. Satanás sabia disso, então Satanás tenta destruir o reino de Judá, para que não
se cumprisse o plano de Deus. Mas eu quero te dizer nesta manhã, querido, que o plano de Deus jamais se pode frustrar. O plano de Deus, amado, jamais pode ser destruído. O plano de Deus, amado, jamais pode ser frustrado. Tudo aquilo que o Senhor um dia preparou, tudo aquilo que um dia o Senhor disse, Ele fará cumprir. E diz a palavra de Deus que o rei Acaz se sentiu amedrontado, porque havia, amado, conselhos contra Israel. Havia conselhos contra o reino do norte, o reino de Judá. O rei da Síria queria destruir Israel. Israel aqui estava dividido já em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. E havia sido dividido ali Jerusalém e toda a Judá. Porque Deus tinha um propósito com Jerusalém e com Judá. Diga comigo, Deus tinha um propósito com Jerusalém e com Judá. E eu quero que você entenda nesta manhã que Deus tem um propósito com Jerusalém e com Judá. O lugar da adoração e o lugar da remissão. Então eu quero falar com você sobre adoração e remissão nesta manhã. Deus tinha um projeto específico para o lugar da adoração e para o lugar da remissão. E diz a palavra de Deus que havia um conselho para destruir Judá. E o rei Acaz, amado, começa a ficar perturbado. Então o rei Acaz começa, amado, no meio daquela perturbação do seu coração, ele começa a não encontrar forças para resistir o ataque do mal. E lhe parece que Deus está do lado dos outros e não está do seu lado. Então o rei Acaz começa a subornar o rei da Assíria, não da Síria. Existe Síria e Assíria. Então diz a palavra de Deus, no verso 5, que o rei da Síria e o rei de Israel queriam destruir Judá e Jerusalém. E o rei da Assíria era um rei forte, conforme diz a palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus que então Acaz tenta subornar um rei por proteção. Porque ele não tinha, amado, uma confiança plena em Deus, que Deus era capaz de lhe proporcionar socorro e escape. Então esse homem começa a violar princípios da palavra de Deus. Ele deixa de ser submisso a Deus e ele passa a ser submisso a um homem. E diz a palavra de Deus que ele começa, num ato de desespero, ele começa a arrancar os utensílios da casa do Senhor. E ele começa a levar para dentro de Damasco uma oferta ao rei da Assíria, porque ele queria proteção para si. Então ele começa a saquear a casa de Deus. E eu quero falar com você nesta manhã sobre alguém que começa a saquear a casa de Deus. Sobre alguém, amado, que entra num desespero e começa a tirar aquilo que é de Deus em troca de uma proteção. Pastor, eu não estou entendendo onde você quer chegar com isso. Quando alguém, amado, começa a roubar a Deus. Quando alguém começa a furtar aquilo que é de Deus. Quando alguém, amado, começa a negligenciar aquilo que é de Deus. Como, por exemplo, quando você deixa de estar na casa de Deus para você fazer as tuas coisas. Quando você acha, amado, que uma horinha a mais de trabalho ou 2 horinhas a mais de trabalho que você gastar na casa de Deus, você estaria ganhando alguma coisa a mais para você. Quando você, amado, se dedica a ter um sustento, ou quando você se dedica a ter uma confiança naquilo que se vê, quando a tua confiança está naquilo que não se vê. Porque o meu Deus, ele é invisível, mas ele é real. Então, quando alguém, amado, começa a furtar
da casa do Senhor aquilo que é de Deus. Quando você começa a retirar, amado, a tua adoração do altar do Senhor. Quando você começa a tirar de dentro do altar de Deus o tempo que você devia dedicar em oração, em busca, o tempo que você devia dedicar em estudar a palavra de Deus juntamente com os irmãos, você está tirando de dentro da casa de Deus para dar, amado, ao ímpio, porque você quer ter a certeza de que você está bem alicerçado, de que você está bem acionado, ou assessorado. Quando você, amado, tira dos utensílios da casa de Deus para subornar uma falsa sensação de proteção, você está, amado, saqueando a casa de Deus. Começa aqui, amado, uma degradação espiritual em Judá, através do rei Acaz, que não se sentia seguro apenas em esperar em Deus. E olha só, apenas em esperar em Deus. O rei Acaz não se sentia seguro em estar adorando a Deus. O rei Acaz não se sentia seguro que Deus iria prover livramento. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nesta manhã que possa estar numa insegurança a respeito da sua fé, que possa estar numa insegurança a respeito do que Deus pode fazer para você. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, que Deus é Deus e não há outro além dele, e que a tua segurança está em Deus, ainda que pareça, amado, que aqueles que estão te atacando sejam mais fortes, ainda que pareça, amado, que aquilo que vem de fora contra a tua vida é mais forte do que você, ainda que pareça que você é fraco, eu quero te dizer que você é forte. Diga ao irmão que está do seu lado, a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte no Senhor. A palavra de Deus diz assim: diga ao fraco, eu sou forte em Deus. E eu acho interessante esta palavra, porque Deus não está dizendo: diga você que se sente em fortaleza, diga você que se sente forte, como eu sou forte. Não. Ele está dizendo: diga o fraco, eu sou forte em Deus. Então, numa ação desesperadora, ou numa ação desesperada, o rei Acaz começa a saquear a casa de Deus, para subornar um suposto apoio, para subornar uma suposta segurança. Eu quero te dizer, querido, que a tua segurança está em Deus. A tua segurança não está em homens. A tua segurança não está, amado, naquilo que o homem pode fazer. Não. A tua segurança está em Deus. Talvez você olhe, amado, e diga: mas eu tenho estado tão fraco, eu preciso me fortalecer. Fortaleça-se no Senhor. O rei Acaz, amado, começa a fazer uma análise da sua vida e começa a se desesperar, porque ele começa a dizer: poxa vida, está todo mundo prosperando e eu não, está todo mundo se fortalecendo, está todo mundo fazendo aliança, inclusive Israel fez aliança, o reino do sul fez aliança. Por que eu não posso fazer aliança? Porque você tem uma promessa, porque você foi escolhido por Deus, porque é de você que Deus irá tirar o remanescente. É de você que Deus quer fazer, e com você que Deus quer fazer. Deus quer tratar com você, porque Deus usa as coisas vis para confundir aquelas que pensam que são poderosas. Talvez você olhe para você nesta manhã e você diga: eu sou incapaz. Eu quero te dizer que toda incapacidade diante de Deus desaparece. Talvez eu esteja falando para pessoas que adentraram aqui nesta manhã, dizendo: isso não é para mim. Deus fez promessa, mas isso não é para mim. Eu quero te dizer, filho, que se tem uma coisa que Deus ama fazer, é contrariar o pensamento humano. Quando eles olham para alguém e não dá nada por aquele alguém, como Deus ama isso, amado. É desse que Deus se agrada. Quando as pessoas olham para você e dizem assim: não vai vingar, não
vai dar certo. Imagina, que sonhos grandes, como é que camarada petulante. Que camarada ousado. Eu quero te dizer que Deus ama contrariar a lógica humana. Diga ao irmão que está do seu lado, Deus ama contrariar a lógica humana. Amado, quando os homens pensam que não vai dar nada, quando os homens pensam que não vai dar certo, é justamente esse que Deus escolhe. Deus olha para ajudar, era um reino pequeno, mas era um reino de adoradores. Deus olha para ajudar, e Deus escolhe Judá para trazer o remanescente diante dele. Porque, amado, era esse que Deus queria usar. Eu quero te dizer nessa manhã que é você quem Deus quer usar. Não importa, amado, se as pessoas olhem para você e elas desprezem você. Não importa, amado, se as pessoas olhem para nós e digam mais que pessoas petulantes. Como eles ousam, mas nós ousamos no Senhor. Diz a palavra de Deus, amado, que esse homem começa a se desviar dos caminhos do Senhor por causa de uma falsa sensação de segurança. As pessoas, amado, elas começam a se desviar e afastar-se de Deus, amado, sem perceberem, por causa de uma falsa sensação de segurança. Então elas dizem, Deus, eu sei, porque, amado, todo desviado sabe o que Deus quer. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Todos aqueles que se desviam da vontade perfeita de Deus, eles não se desviam. Se ele já conheceu a palavra, ele não se desvia, amado, sem saber. Ele se desvia sabendo. Mas ele faz uma escolha. Porque ele vai ter uma falsa sensação de segurança. E essa falsa sensação de segurança leva este homem ou essa mulher a desviar-se da vontade perfeita de Deus. Ele sabia. Acás sabia. Sabe por que Acás sabia, amado? Porque se você ler o capítulo 7 do livro de Isaías, do profeta Isaías, Acás havia recebido uma profecia da parte de Deus. Eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Nesse contexto, Acás não estava inocente, querido. Deus havia dado uma profecia para ele. O problema é que quando os homens põem os olhos naquilo que é visíveis, eles ignoram até a direção do Espírito de Deus. Diga ao irmão que está do seu lado, quando os homens colocam os olhos naquilo que é visível, eles ignoram até a direção do Espírito. Quando os homens, amado, colocam os olhos e começam a analisar, humanamente falando, eles começam até a ignorar a direção do Espírito de Deus. Não que eles não saibam que Deus fez a promessa, mas eles passam a ignorar a diretriz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você conhece pessoas assim, eu conheço um monte. De pessoas que resolveram ignorar a palavra de Deus, de pessoas que resolveram ignorar aquilo que o Espírito de Deus disse, simplesmente porque elas não se sentiam seguras. E sabe por que elas não se sentiam seguras? Porque elas faziam paralelos com quem estava vivendo fora da promessa. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã, e eu quero que você preste atenção. Por que é que parece que aquele que está vivendo fora da promessa está melhor do que eu? Porque a Bíblia diz que ele já recebeu o seu galardão, não tem mais nada para ele. Você entende isso, amém? Porque ele já recebeu o seu galardão aqui na terra. Para mim, não importa aqui na terra. Para mim importa a eternidade, porque aqui na terra, a Bíblia diz, amado, que você vai passar no máximo 70 ou 80 anos. Se passar disso é hora extra, né? A Bíblia diz que é overtime. Você vai estar em fada e canseira. Mas existe uma eternidade que não se compara a esses 70, 80 anos que você tem aqui. Então diz a palavra de Deus, inclusive em Romanos capítulo 1, que de tanto eles insistirem com Deus e ignorarem a glória do Deus incorruptível,
corruptível, como se fosse um Deus corruptível na figura de Mamon, na figura do dinheiro ou na figura dos prazeres. A Bíblia diz: Deus os entregou às suas paixões e às suas concupiscências, mas não se engane, eles receberão nos seus próprios corpos a paga da sua desobediência. Está lá em Romanos capítulo 1. Mas eu e você que temos promessa da parte de Deus, nós estamos construindo algo da parte do Espírito Santo. É por isso, amado, que parece ser tão difícil. Mas eu quero te dizer nesta manhã que um dia rompe, querido. Um dia acontece. Eu quero que você diga isso como um profeta de Deus, como uma profetisa de Deus para essa pessoa que está do seu lado, porque talvez ele entrou aqui desanimado, talvez ela entrou aqui desanimada dizendo assim: não vai se cumprir. Já faz tanto tempo eu pensei que iria fazer, mas olha o que está acontecendo comigo. Eu quero que você diga a essa pessoa, mas com voz profética, diga à pessoa que está do seu lado: um dia isto irá se cumprir. Você acha que não, querido? Eu acho que sim. Aliás, eu não acho, eu tenho certeza. Isso irá se cumprir. Ainda que pareça absurdo e pareça que você está ficando para trás. Porque se olhasse para o rei da Síria e se olhasse para o rei de Israel, parecia que Judá estava ficando para trás. O rei Acaz se desespera quando ele olha para os olhos dele mesmo, com os olhos dele mesmo, e ele diz: eu estou ficando para trás, eu estou ficando desatualizado, eu tenho que fazer alianças. E o Senhor diz: a tua aliança é comigo, a tua aliança é comigo. Diga à pessoa que está do seu lado: a tua aliança é com Deus. Diz a palavra de Deus, amado, que ele começa a se desviar. Primeiro, ele tira os tesouros da casa do Senhor para subornar uma falsa sensação de segurança. Diga: os tesouros da casa do Senhor sendo negociados. Os valores e os princípios da casa de Deus sendo negociados. Se você olhar hoje, amado, para dentro da igreja, não estou dizendo esta igreja, a igreja num geral, a igreja do Senhor na terra, a igreja que se denomina cristã, a igreja que se denomina evangélica. Se você olhar hoje para dentro da igreja, você vai ver, amado, princípios e valores sendo negociados em troca de uma falsa sensação de segurança. Irmãos, o evangelho tem se tornado instrumento de negociação e barganha. Porque existem valores que estão sendo negociados. Não negocie o valor, amado, não negocie a tua unção. Eu quero te pedir nesta manhã: não negocie a tua unção. Eu quero te pedir nesta manhã: não negocie o teu chamado. Em troca, amado, de bolotas, em troca, amado, de coisas que vão te satisfazer momentaneamente, não negocie o teu chamado em troca de uma falsa sensação, porque tudo isso é tão perecível, queridos. E ainda que essa sensação, amado, de segurança te traga visível ou deslumbrar isso durante um período, isso logo acaba, isso logo termina. Não negocie os teus princípios. Queridos, eu tenho olhado hoje para a igreja do Senhor, e em muitos casos tenho olhado com uma tristeza muito grande, e eu sei que o Espírito de Deus também tem se entristecido muito com o seu povo. Porque, amado, por causa de um prato de lentilhas, nós temos negociado valores extremos. Por causa, às vezes, amado, de uma falsa sensação de segurança, vamos ignorar a direção do Espírito. Queridos, eu quero te dizer nesta manhã: não negocie a unção, não negocie o teu chamado. Acaz começa, amado, a negociar o seu chamado e não começa nem a perceber que está negociando o seu chamado. De repente, Acaz, amado, para impressionar o rei da Assíria,
porque tinha um grande exército e grandes tesouros. Se você olhar o verso 3 do capítulo 16 que nós lemos, você vai ver, filhos, que ele até o próprio filho, ele queimou o filho em sacrifício a Moloque, para mostrar para o rei da Síria que ele estava disposto a andar junto com ele. Ele chega a atos extremos de desespero, para ter o apoio financeiro da Assíria, e para ter o apoio militar da Assíria, ele queima o seu filho. Diante de Moloque, está aqui no versículo 3. Começa a negociar. E então ele vai fazer uma visita em Damasco. E quando ele chega em Damasco, ele fica deslumbrado com tudo aquilo que ele vê. Uau! Como esse cara é próspero. Diz a Bíblia no capítulo 28 de 2 Crônicas, no verso 23. Pasme você. 2 Crônicas 28, 23. Diz a palavra de Deus que quando Acás chega na Síria, ele diz assim: está vendo como os deuses da Síria têm ajudado eles? Está vendo como o Deus da Síria tem tornado eles poderosos? Eu quero ser rico que nem esse cara. Não importa se não é o Deus Jeová, mas se está fazendo, eu quero. Não importa se é o Deus da Bíblia, mas se ele está prosperando, estou dentro. Está lá em 2 Crônicas 28, 23, o absurdo. E ali, amado, ele se converte à religião assíria. Porque ele diz: se o meu Deus não está me prosperando, está me colocando em agonia, e o Deus da Síria está prosperando a Síria, por que então não mudar de time? E ele então, amado, ele começa a adorar o rei da Síria, o Deus da Síria, que eram deuses, amados, demônios, figuras de demônios, relacionados à riqueza, relacionado à luxúria, relacionado aos prazeres carnais. Ele disse: é isso que eu quero para mim. E diz a palavra de Deus que a segunda coisa que ele faz, ele copia o modelo de adoração assírio. Então ele manda fazer um altar, ele manda planta para Jerusalém. Um altar pagão começa agora a ser erguido no lugar onde era para ser erguido a adoração. E tudo isso muito sutil, tudo isso sem a pessoa perceber. Então no altar da adoração, agora existe um altar pagão. Até rimou, né? Mas é uma rima destrutiva. A pessoa vai, amado, se degenerando. E a pessoa vai se afastando de Deus. E no lugar onde era para haver o altar da adoração, agora está havendo um altar pagão. E a pessoa não está percebendo. Mas tudo aquilo enche muitos olhos. Tudo aquilo é tudo muito grande. Ele vira para o sacerdote, outro tapado, que faz o que o rei manda. Quando ele volta, ele diz: esse altar é muito grande. Olha como é impressionante esse altar. Quer saber? Tira o altar de Deus do lugar onde está e põe o meu altar lá. Então ele começa, amado, copiar o modelo e a substituir o altar de Deus pelo seu próprio altar. Então ele diz: olha, queima o sacrifício que Deus mandou queimar, mas no meu altar. E aí ele começa a enquadrar Deus no meu querer. Quantas pessoas estão fazendo isso hoje, igreja? E eu quero que você tenha a unção do Espírito para entender o que eu estou te dizendo nessa noite. Quantas pessoas estão querendo enquadrar a adoração de Deus, mas tem que ser no meu altar. Não é no altar que Deus designou que fosse. Então retira o altar de Deus, que está um pouco demodé, está um pouco fora de moda, está um pouco quadradão, né?
olha o altar que a Síria tem para mim, olha o modelo, olha a grandiosidade disso, cara. Só de olhar para isso você já treme nas bases. É algo que enche os olhos. Então eu vou adorar a Deus, porque Deus vai me aceitar do jeito que eu sou. A Bíblia diz assim: Deus te aceita que você venha como você está. Mas uma vez que você veio, tem que haver mudanças e transformações. Deus não lançará fora ninguém, mas ninguém pode continuar da mesma maneira diante de Deus, e não é você que vai ditar a regra. Eu vou adorar, mas vai ser do meu jeito, no meu altar assírio, porque é pomposo, lindo, maravilhoso, que enche os olhos, mas vai ser do meu jeito. Eu tenho para te dizer nesta manhã que se não for do jeito de Deus, não vai ser de jeito nenhum. Se não for do jeito do Espírito, não vai ser de jeito algum. Não se desvie da verdade de Deus, ainda que ela te traga dores, ainda, amado, que ela te traga cruz, ainda que ela te traga espinhos, ainda que ela te traga pedras no caminho, ainda que o caminho comece a ficar estreito demais, ainda que a porta comece a diminuir demais, não abra mão de viver no projeto de Deus, naquilo que Deus te mandou viver. Não começa a inventar situações e circunstâncias para tornar o caminho mais leve. Não começa a ficar cheio de invencionices para que o caminho se torne mais atrativo. Se Deus disse que é assim, tem que ser assim. Irmãos, nessa manhã eu recebi uma folha contendo uma série de questões e argumentos, entre aspas, teológicos, que algumas igrejas estão ensinando por aí, que uma vez salvo, salvo para sempre, que uma vez que você aceitou Jesus e nasceu de novo, tem tolerância para o seu pecado? Sim. Eu quero te dizer, não tem. Eu quero te dizer, amado, que você não pode substituir o altar de Deus pelo teu altar. Você não pode substituir aquilo que Deus colocou como regra. Sabe o que ele faz, amado? Além dele colocar o altar dele, ele leva o altar de Deus assim, ó, põe lá no pátio da minha casa, que eu vou dar um trato nesse altar aí. E ele começa a descaracterizar o altar de Deus. Veja aqui no capítulo 16, no verso 17, ele começa a descaracterizar o altar de Deus. Então diz assim no capítulo 16, verso 17: o rei Acás cortou os painéis dos suportes do altar de Deus, tirou de cima a pia, tirou o mar de bronze que estava sobre, tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Eu acho que a adoração tem que ser assim, não é do jeito que Deus diz. Esse negócio está exigindo demais. Então me dá aqui um tesourão, que eu vou cortar esse negócio, que eu vou descaracterizar. Esse jeito de Deus está muito difícil. Eu quero te dizer, amado, que quem corta a cruz, para ela ficar mais leve, vai ter problema na passagem. Porque existe um abismo, e você vai usar a cruz para atravessar o abismo. Diga ao irmão que está do seu lado, existe um abismo. E você vai usar a cruz para atravessar o abismo. Literalmente existe um abismo, está lá em Lucas 16. Está posto um abismo entre nós e você. Quem está lá não passa para cá, quem está cá não passa para lá, e tem um abismo. Cortou a cruz, amado, não dá para atravessar. O rei começa a cortar, querido, e começa a descaracterizar o altar do Senhor. A palavra de Deus diz, amado, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que a palavra de Deus, a profecia contida na palavra de Deus, ela não é de particular interpretação,
Eu não tenho que interpretar o que está na Bíblia, eu tenho que viver e obedecer o que está contido nela. Ah, pastor, mas cada um interpreta do jeito que quer. Mentira. Mentira. Pastor, mas cada um vive do jeito que entender. Mentira. Pastor, mas todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Existe um caminho pré-determinado que não pode ser mexido. Diga à pessoa que está do seu lado: existe um altar de Deus que não pode ser alterado, não pode ser mexido. Diz a palavra de Deus, amado, que então esse homem, ele começa a descaracterizar. Amado, tem que ter muita falta de temor para mexer naquilo que Deus deu a planta. Diga, irmão que está do seu lado, tem que ter muita falta de temor para mexer na planta original de Deus. Tem que ter muita falta de temor para mexer na planta original de Deus, querido. Tem que estar muito tapado para mexer na planta original de Deus. Se Deus disse que é assim, querido, você não pode mexer na planta. Se Deus disse não pode, o homem não pode dizer que pode. Se Deus diz não faça, o homem não pode dizer faz que eu garanto. Não pode. Tem que estar muito louco para mexer na planta original de Deus. Pois o rei Acaz, amado, destruiu a planta original que Deus havia dado. Irmãos, é muita falta de temor. É muita falta de temor. A palavra de Deus diz, amado, nós não temos tempo para decorrer todo o texto. Mas a palavra de Deus diz, amado, que Deus havia mandado fazer. Quando Deus mandou fazer o templo em Jerusalém, no verso 18, Deus manda fazer, amado, uma passagem, que era uma passagem secreta. Diga, passagem secreta. Diga para o irmão que está ao seu lado, passagem secreta. Deus manda fazer uma passagem secreta para o rei orar secretamente quando ele quisesse. Sabe qual foi a primeira exigência do rei da Síria? Agora que você colocou o meu altar aí, eu quero que você feche a passagem secreta, para você não entrar secretamente e buscar o teu Deus. Você sabe o que estão ensinando agora? E eu quero ensinar isso para você ao contrário. Estão ensinando que crente não precisa orar mais. Está decretado. Crente não precisa orar. Você sabia que está decretado que crente não precisa orar mais? Os mesmos que decretam que crente pode pecar, agora crente também não pode orar. Está decretado em algumas igrejas que crente não precisa orar, porque oração é um fardo. Você precisa se livrar desse fardo. E com base na Bíblia, tá? Eles usam a Bíblia. Está aqui na minha folhinha que eu recebi aqui. Salmo 139. Sabe por quê? Porque antes que chegue palavra alguma na tua boca, o Senhor já sabe o que você vai dizer. Então orar para quê? Você sabe que quando Satanás foi tentar Jesus, ele usou foi a Bíblia. Sabe como Jesus rebateu ele? Com a Bíblia. Porque está escrito, orai sem cessar. Você entende isso, amém? Então, se está escrito orai sem cessar, é porque eu tenho que orar em todo o tempo. Não importa se vão querer fechar a porta do acesso. Sabe por quê? Porque a única chance de alguém voltar para Deus é buscando Deus. O diabo é tão astuto que manda fechar a porta secreta do acesso ao altar. Porque vai que um dia à noite a casa tem uma recaída e sente saudades de Deus. Porque todo desviado tem saudade de Deus, querido. Ele pode viver a sua luxúria, ele pode experimentar o mundo, ele pode começar, amado, a ir para as baladas, ele pode começar a se deitar com tudo quanto é mulher ou com tudo quanto é homem e vice-versa, ou misturar tudo, que o mundo está misturando tudo, né? Mas vai ter uma hora, querido,
vai ter uma hora em que ele vai sentir saudades de Deus. O problema é que se ele tiver selado a porta secreta, ele não tem mais acesso a Deus. Quantas pessoas não conseguem mais voltar, querido? Porque o rei da Assíria fez a cabeça para ele fechar a porta secreta. Não busca mais. Eu não quero mais que você busque Deus. Eu não quero mais que você ore. Eu quero que você fique aqui, ó, na minha mão. Tudo que você for fazer, eu quero ver os teus passos. Não vai orar para esse Deus. Porque no dia que você orar, ele manda você quebrar o meu altar. E manda reedificar o altar. Pasme você, como eu disse a você. Diz a palavra de Deus que ele, amado, em troca dessa falsa sensação de segurança, eu não posso perder esses muitos exércitos ao meu favor, eu não posso perder esse apoio financeiro, aliás, eles são poderosos, poxa, Deus, o Senhor entende nada, não entende. O que Deus entende é você viver uma vida dependendo dEle. Que você nunca feche essa porta secreta de acesso real à presença de Deus. Quando ele fez isso, amado, ele perdeu a liderança espiritual que Deus havia colocado sobre a vida dele. Sabe o que é isso? A autoridade de Deus que ainda tinha na vida daquela pessoa, com a perda do temor, retirou-se. Então essa pessoa se torna um obstinado. Diz a palavra de Deus, amado, que Acaz morre sem voltar para Deus. Sabe por quê? Porque ele havia fechado a porta de acesso a buscar a Deus. Ele morre desviado. Mas diz a palavra de Deus, amado, que não foi por falta de aviso. Se você pegar Isaías capítulo 7, eu não tenho tempo para falar sobre todo o capítulo 7 de Isaías. Você vai ver que veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. E o Senhor disse: pega, Isaías, o teu filho, Seá-Jesube, e sobe falar com Elcás. Sabe o que significa o nome profético do filho de Isaías? Isaías tinha um filho chamado Seá-Jazube. Seá-Jazube em hebraico significa um remanescente voltará. Antes desse cara entrar nesse desespero absurdo, Deus havia dito para ele: eu tenho um remanescente preparado para você. Está aqui um ato profético consagrado diante do Senhor. Um remanescente voltará para Deus. Deus vai levantar de novo. Deus vai restaurar. É que Deus deixou chegar nessa situação, que é para quando Deus fizer, todos digam: realmente não tem como dizer que não foi Deus que fez. Eu tenho que dar glórias ao seu nome, porque realmente foi Ele que fez. Ainda em Isaías capítulo 7, versículo 9, o profeta dá uma advertência antes dele se desviar. O profeta diz assim: eu vim aqui como profeta de Deus em dizer que Deus sondou o teu coração e está vendo que teus pés estão vacilantes, está vendo que você está temendo diante dos inimigos, está vendo que você está pensando que está empobrecendo e os outros estão enriquecendo, está vendo que você está desesperado em fazer aliança. Não faça aliança com deuses pagãos, porque se você fizer aliança com Deus pagão, o Senhor se retirará de você, meu filho. Mas se você não crer, você não vai poder ficar firme. Isaías 7,9, diga para o irmão que está do seu lado: se você não crê, você não vai conseguir ficar firme. Diga para o irmão que está do outro lado: se você não crê, você não vai conseguir ficar firme. É pela fé. É pela fé. É pela fé. Diga para o irmão que está do seu lado: é pela fé. É pela fé que você irá vencer. Se você não crer, certamente você não ficará firme. Antes dele se desviar, sabe o que Deus diz no capítulo 7, no verso 11 de Isaías? Acaz, pede um sinal para mim. Eu vou te mostrar que eu sou o teu Deus, Acaz. Amado, Deus faz de tudo para a pessoa não se desviar. Amado, uma pessoa que se desvia é porque ele colocou um
obstinação do seu coração. Isaías capítulo 7, verso 11, o profeta Isaías chega para Acaz e diz assim: Deus me manda te dizer, Acaz, para que Deus esteja contigo, que Deus está com você, para que você saiba que Deus está com você, pede-me um sinal, o Senhor pede. Sabe o que ele diz? Sinal nenhum pedirei ao Senhor. Não fez até agora porque não quis fazer. Se eu fosse o profeta, tinha dado um murro na boca dele. Ele disse: o Senhor não fez porque não quis fazer. Eu pedi sinal nenhum. Agora que eu já achei a quem recorrer, Deus vai querer dar um sinal? Não quero mais. Olha isso, irmãos. Agora que eu já achei segurança no rei da Síria, e agora que eu já encontrei deuses que fazem prosperar e fazem eu viver uma vida do jeito que eu quiser, agora que Deus vai mandar pedir um sinal, não quero mais sinal nenhum. Bicho arrogante. Morreu sem salvação. Isaías diz assim: não faz isso, querido. O profeta ainda insiste com ele. Eu estou parafraseando o texto para você entender. Não está escrito exatamente assim, estou parafraseando para você entender. Isaías diz para ele assim: não faz isso, querido. Além de você insultar a mim como profeta, você está insultando Deus. Você acha que Deus vai ficar quietinho deixando você insultar? Querido, não mexe com Deus. Não entra numa briga com Deus que você se arrebenta. Diga para o irmão que está do seu lado: não entra com a briga com Deus que você se arrebenta. Aceita o que Deus te diz. Para encerrar, igreja, Isaías 7,14, ainda dentro do contexto da profecia para o rei Acaz. Sabe o que Deus anuncia para Acaz, amado? Que não havia anunciado para ninguém. Porque Deus revela os seus segredos. Deus anuncia para Acaz o seguinte: Acaz, fica firme, cara. Porque é de Judá que sairá o Messias. É de Judá que sairá o Emanuel. E você vai ver, a virgem dará a luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, Emanuel, Deus conosco. Rapaz, Deus vai entrar na tua tribo pessoalmente. Não te desvia, porque Deus tem projeto. Não descaracterize o evangelho do Senhor, porque Deus tem projeto. O Emanuel está conosco, querido. Mas mesmo assim o rei Acaz se desviou. Mesmo assim o rei Acaz não quis saber do Emanuel. Mesmo assim Acaz virou amado, esse cara tinha tudo para ser o rei. A nenhum rei de Israel Deus havia dito isso. Imagina só você que a coisa poderia ter sido resolvida ali mesmo. Imagina que depois disso Jesus ainda teve que esperar quase 900 anos depois de Acaz para Jesus nascer, porque Acaz não creu. Se Acaz tivesse crido, teria antecipado a vinda de Jesus. Às vezes, amado, você não pode, amado, fazer a coisa ser adiantada, mas você pode atrasar. E aquilo que você tem tudo para viver, você pode deixar de viver por arrogância ou por falta de fé. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar com você nessa noite, nessa manhã. Eu ultrapassei 15 minutos, mas eu quero que você guarde essa palavra aqui. Muito obrigado.